Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Logística Fora da Caixa. E hoje a gente vai bater um papo aqui um pouco diferenciado, né? Vamos falar um pouquinho de logística e um outro tema que não tem muita relação, mas que pode ajudar empresas de logística a ganhar dinheiro aí e reduzir custos, né? Seja bem-vindo aí, Tailan, mais um episódio. Hoje não estou muito bom de saúde, mas A gripe te pegou, Helder. falar. Estou com um pouquinho de frio aqui, Não, mas vamos tocando. não, bacana, né? Reforçando e firmando, né? Cumprindo o que a gente firmou no início do nosso canal. O objetivo sempre é trazer histórias legais, experiências, convidados e assuntos que venham ao dia a dia das pessoas, né? Quem está assistindo o nosso dia a dia, né? E hoje, com toda certeza, é mais um conteúdo bacana que a gente está trazendo aqui para a mesa de conversa. Mas antes, né? É importante a gente sempre firmar os recados iniciais, que é as chamadas redes sociais. Todas as entrevistas que a gente vai publicando, as entrevistas que a gente está gravando aqui, é importante você que está do outro lado da tela, você que está ouvindo aí, seja no rádio, assistindo na TV, no seu celular, é importante você compartilhar com os seus colegas. Daqui a pouco, normalmente, sempre tem uma experiência bacana, uma história motivadora, um insight que pode te ajudar a resolver um problema daqui a pouco que você esteja enfrentando ou lutando para resolver. E como se faz isso, né? A gente sempre reforça compartilhar, ativar o sininho, comentar, isso faz um diferencial danado, né? Porque às vezes o convidado vê que inspirou, Exato. ou vê um amigo comentando a entrevista e é muito legal. Então você que conhece o nosso convidado aqui, comente, deixa um abraço para ele, certo? Hoje a gente está nas principais redes sociais, Spotify, LinkedIn, o YouTube, que é o principal canal que a gente publica as entrevistas, e também no Instagram, Facebook, que são as redes sociais hoje que marcam o nosso dia a dia aí na internet. Então, Helder, apresenta o nosso convidado. Ele acho que é conterrâneo seu, né? Mineiro Quase também. Conterrâneo, ao menos... eu descobri que não é. Mas está no mesmo estado, né? Cidade. Então, faça a apresentação do nosso convidado. Legal. E o nosso convidado de hoje é o Diogo Tolentino, Head de Logística na TPC Logística, inteligente, né? Armazenagem, e também empresário aí na Solplac, energia eficiente, ou seja, o ramo de energia solar. Diogo, seja muito bem-vindo ao podcast, né? A gente que se conhece de uma página obscura da minha vida. E essa já foi passada, né? Não, ele chegou aqui me chamando pelo amor de Deus, cara, ninguém me conhece por isso. Vamos evitar. Não, o cara da portaria falou pra ele, se você veio falar com quem? Ele, Não, Então... Fui pesquisar no LinkedIn para descobrir o nome dele, porque eu só sabia o apelido até então. A gente se conheceu aí em 2006, 2007, ali no período de faculdade em Varginha. A gente frequentava a mesma van, que saía de Pouso Alegre até Varginha. Sim. Eu fazia logística e ele fazia engenharia de produção, né? Exato. Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa bater um papo legal aqui, saber um pouquinho da tua carreira, tua jornada e dos teus negócios, né? Maravilha. Eu que agradeço, Helder e Tailan, né, pela oportunidade de estar aqui hoje e falar um pouquinho sobre o Diogo, falar um pouquinho sobre o mercado da logística, né, pensar um pouco fora da caixa, entendendo a logística como um diferencial aí hoje para o mercado, e também aproveitando a oportunidade para falar um pouquinho da Solplac, né, que hoje é um segmento que tem trazido grandes melhorias e grandes evoluções aí no sentido de tanto de redução de custo quanto até mesmo de rentabilidade aí para alguns mercados. Legal. Diogo, aqui, né, a gente conversou nos bastidores, a gente traz bastante convidado que às vezes não conhece o canal também, não sabe da nossa rotina aqui. A gente sempre começa perguntando quem é a pessoa, né? Quem é o Diogo Tolentino? O Diogo, assim, de forma bem resumida, é mineiro, de alma e coração, mas paulista já há 16 anos, né? Então fico nessa ponte aérea entre Pouso Alegre, né, que é sul de Minas, e São Paulo aí. Sou um apaixonado por esporte, sou pai, tenho uma menina de 7 anos, Helena, que é o meu xodó. Sou uma pessoa muito determinada, extremamente dedicado naquilo que eu me proponho a fazer.
E assim, enfim, esse de forma, né, bem resumida é um pouco da história do Diogo Pessoa aí, né? Então, gosto muito de fazer trilha, de moto, pedalo, faço as minhas academias aí da vida e é isso. E formado em engenharia de produção. Sou engenheiro de produção, formado lá pela Unis, né? Tenho especialidade em gestão de logística, sou Green Belt. Tenho especialidade também em gestão estratégica de negócio, gestão financeira pela INSPER, pela PUC, fiz também Vanzolini, enfim, né? Segui Não dá aí. para parar de estudar, né? Não, a gente sempre busca esse aprendizado, essa evolução, mas de uma forma ou de outra, né, assim, a gente cansa um pouco daquele negócio da mesa, né, do papel e caneta ali, e hoje em dia eu estou muito mais na linha de buscar novos conhecimentos em mercados que me faz mais interesse e aumentar a minha linha do networking. Então, sim, legal. isso é um pouco do... A gente vai chegar na posição atual ainda hoje, né? Um empresário aí de sucesso, Sim. expandindo negócios aí por todo o Brasil, igual tu disse, né? Tem um cargo alto dentro de uma empresa grande aí do mercado, mas nem tudo foram flores, né? Nem tudo são flores. Como é que começou a jornada profissional do Diogo? Na verdade, antes de se tornar um profissional, né? Sim, Apanhou muito café ou não? Olha, rapaz, panhar café, eu até digo que panhei, porque a minha família, a gente sempre teve um pouco da origem, né, na fazenda, na roça. Meu avô sempre teve, né, propriedade rural. Então lá a gente tinha muito disso, né? A gente tinha cultivo de café, tinha cultivo de milho, né? Sim. Tinha a lida no dia a dia com vaca, tirava leite, enfim. Então, Três assim, pontas, né? era Carmo do Rio Claro, Carmo do Rio Claro. aonde meu avô tinha fazenda. Então, assim, todas as férias a gente ia para lá. Então, eu acho que era o único dos netos que tocava um pouco no dia a dia junto com meu avô e com a minha avó, né? Então, assim, eu sou, né, particularmente um apaixonado pelo mundo do agronegócio. Então, de vivência e experiência. Então, assim, vamos pensar que tudo começou nessa paixão, começou lá nos primórdios ali dos seus 8, 10, 12 anos, né, acompanhando o meu velho, né, meu velho avô, graças a Deus ainda vivo. E depois disso a gente foi, né, trabalhando algumas situações assim, surgiu uma oportunidade de ajudar um amigo a fazer manutenção de alto-falante. Estávamos lá, vamos trabalhar em locação de fita de vídeo, né? Na época, hoje em dia Hoje não era existe mais. Netflix. Eu acho que assim, a juventude de hoje nem sabe muito bem o que é esse negócio, né? A não ser quando o pai pega aquela câmera que pesa pelo menos uns 38 quilos, né? Que ficava carregando aqui e apresenta isso para os mais novos, né? Então, assim, essa vida de querer sempre fazer alguma coisa, sempre trabalhar, sempre estava no sangue, sempre teve no sangue. E assim, dando um pouquinho de pulo, né, saindo dos 14 anos, que é as primeiras experiências profissionais, e indo já para uma situação já um pouco mais profissional, eu comecei na Caixa como atendente, então trabalhando ali no Posso Te Ajudar e aquela coisa toda. Ali que a coisa começa. Ali que a coisa começa e assim, e começa com o primeiro contato ao público, né? Sim. Então, assim, aquilo ali, você tinha que ser simpático com pessoas, às vezes, um pouco desinformadas, né? Menos esclarecida, e aí tinha que fazer toda aquela tradução daquilo que, de repente, ele te trazia como uma única palavra. E aí, nessa, eu comecei a me profissionalizar, aí comecei a faculdade de engenharia, né? Foi uma escolha muito certeira, né, no meu ponto de vista, porque além de ser uma engenharia muito ampla, que é a engenharia de produção, eu consegui circular em alguns mercados, em alguns cenários, né, algumas funções que me deram não só um aprendizado técnico, mas também um aprendizado muito mais estratégico para eu conseguir hoje, né, construir a minha empresa. Então, dali, da Caixa, eu fui para a Johnson Controls. Então, na Johnson, comecei como estagiário, então eu fazia um link entre a teoria com a prática, então isso ajudou bastante, porque assim, a engenharia de produção ela é toda
pautada, né, ou é boa parte pautada no sistema Toyota de produção, melhoria contínua, gestão de processos e aquela coisa toda. E eu fui para uma empresa Empresa que de, trabalhava né, exatamente com isso. automobilística, que é exatamente esse conceito. Então, eu conseguia fazer muito daquilo que eu aprendia na faculdade no dia a dia. Só que essa inquietude, né, sempre dá aquela coçadinha e tudo mais, e eu não satisfeito com o estagiário, falei, poxa, eu vou participar de um concurso interno aqui e me candidatei para ser líder de produção. Só que nessa época eu tinha 20 anos, né? Então o mercado totalmente meio Moleque ainda. moleque, não sabia de nada, né? Meio perdido na vida e fiz o concurso. Então foram 5 etapas e no final eu acabei sendo selecionado para liderar um time de profissionais da linha de costura. E aí nessa, assim, veio aquele primeiro choque. Poxa, 20 anos, ainda em formação, com, sei lá, 20, 30 profissionais para liderar, e chegou numa situação que eu falei assim, eu preciso ser diferente, preciso ter um diferencial aqui para chamar a atenção desse público e fazer com que eles me respeitem pela idade, porque assim, eu tinha profissional que tinha 18 anos, mas eu também tinha profissionais que tinham 60 anos e que estavam ali naquele negócio já há 15, 20 anos, né? Só para complementar, a Johnson é uma empresa tradicional da cidade, né? Empresa que tinha a cara lá com 20 anos de casa. A Johnson fica em qual cidade? Em Pouso Alegre. Pouso Alegre. Pouso Alegre. Hoje Então, é outro nome, né? Eu acho. Hoje é Adient. Né? Então, a Johnson, quando a gente fala Johnson, todo mundo já Acho que é a já Johnson linka Johnson, com a não Johnson é? Johnson. Entendi. Mas não, é uma divisão automobilística da Johnson que ela fazia capa para banco de carro. Né? Então, nessa época eu comecei a criar um modelo um pouco mais disruptivo daquilo que tinha se apresentado, né, no cotidiano, e nessa comecei a chamar a atenção das pessoas ali para falar, poxa gente, mesmo com 20 anos eu consigo, né, dizer para vocês o que a gente precisa fazer, em que momento e como fazer. Então, ou seja, da melhor forma possível para que a gente tenha mais produtividade, menos perda, menos prejuízo e assim sucessivamente. E a Johnson, ela tinha um programa também, que eu não me lembro agora exatamente o nome, mas que era um programa de Kaizen, como se fosse um Kaizen, onde você sugeria algumas melhorias e essas melhorias elas iam para um ranking. E esse ranking, se você ganhasse e tudo mais, você apresentava isso de forma nacional para todas as Johnsons do Brasil. E se esse projeto seu fosse algo muito expressivo dentro do negócio, grandes economias, você ganharia até o privilégio de apresentar isso em outros países. Legal. Né? Então, assim, teve amigos... Muita oportunidade. Né? Exatamente. Então, eu comecei nessa linha e quando eu tinha 21 anos, eu já estava liderando 70 pessoas, né, em 5 células de manufatura. Então, foi um cenário, assim, que você fala, poxa vida, né, que evolução em pouco tempo, mas, assim, sempre muito pautado na questão da humildade, na questão do relacionamento, né, interpessoal, nunca passando por cima de ninguém, e sempre uma coisa que desde esse início eu sempre entendi que era o seguinte, esse pessoal que está no dia a dia do negócio são as pessoas que têm as melhores ideias, que podem contribuir com o cenário e que podem fazer com que as coisas aconteçam. É o cara que está vivendo a coisa, né? É o cara que está vivendo, é o cara que entende a dor, é o cara que está ali na dificuldade, é o cara que fura o dedo, né, quando a máquina não tem um Pokayoke, e assim sucessivamente. Pokayoke. O que é Pokayoke? Pokayoke é um sistema vamos falar assim, é um sistema anti-falha, né? Então você instala um sisteminha, um programinha, enfim, uma barreira para que vamos falar assim, aquele defeito ou aquela ocorrência, ela deixa de existir. Então esse é uma das ferramentas da linha do sistema Toyota de produção. Aí tem Ishikawa e por aí vai, todas essas palavrinhas. Dá um podcast só. Exatamente. E uma coisa que é muito interessante, que eu vi uma frase esses dias para trás, que me chamou muita atenção, falando muito sobre a questão da logística, né? E eu acho que me remete a um pouco do que eu falei agora, que assim, logística não são caixas, Sim. Logística é pessoa. Né? Então, vai ter um momento aqui que eu vou falar um pouquinho sobre esse tema e que eu acho que faz muito essa diferença, né? Pensar dessa forma. Então, assim, passando, né, pela Johnson, saí da Johnson com o seguinte recado. Falei assim, Diogo, eu estou desligando você porque você tem o melhor currículo, você está mais bem preparado.
Eu falei, João, na época, João Tadini, um cara excelente, gerente de RH, e eu falei assim, João, novo, né? Eu falei assim, não tô entendendo isso daí, o que que tá acontecendo, mas Aconteceu enfim. muita coisa rápida para ti lá também, né? Exatamente. Falei, mas beleza, vamos nessa. Você tá dizendo, para mim tá tudo bem, mas me explica pelo menos para que eu possa aprender. Ele falou, cara, você é o cara que tem o melhor currículo, você é o cara que tá mais bem preparado, e se hoje eu demitir a fulana, a ciclana e a beltrana, pode ser que ela demore mais para se recolocar no mercado. Ou seja, comecei a entender ali também que existia um lado humano que a gente também tem que fazer essa avaliação. E, né, dito e feito, né, acabei saindo da Johnson, não me lembro exatamente o mês, mas no mês, 2 meses depois, eu já estava recontratado na prática, e na prática eu fiquei pelo menos para mais um ano. Aí nós trabalhamos juntos. Aí Eu foi lembrei agora. A prática hoje fornos. é uma das maiores, né? Fazendo uma propaganda Os para a melhores prática fornos. aqui, pro Vinícius, que é um amigo. Hoje é uma das maiores produtoras de fornos industriais, né? Qualquer lugar que Então, tu for, tu vai ver um forno da prática. exatamente. Padaria, restaurante, Graal, prática. padaria, enfim, você vai ver esses fornos que são fornos que têm ali uma característica de executar a função, ou seja, aquecer, cozinhar, né, assar, sem perder a propriedade do produto. Isso né? é lá em Pouso Alegre. Isso lá em Pouso Alegre também. Muita empresa em Pouso Alegre. Tem muita empresa. Cara, saiu uma reportagem, se não me falha a memória, em 2006, na Exame, que a Pouso Alegre era a 6ª cidade mais industrializada de Minas, né? Perdendo para quem? Para Contagem, Betim, que são grandes centros, Uberlândia, Uberaba, isso em 2006. Hoje, Pouso Alegre está uma potência industrial, né? Tem muitas empresas, XMG, Prática, tem CIMED, Unilever, União Química, tem as outras farmacêuticas. Tem a ACG, que é de cápsula, se não me engano, tá lá. Que era Sonobiol, virou o quê também? Sonobiol, não me lembro. Indiana, alguma coisa. Isso a Invicta é lá, de garrafa. Isso é de exaltar o quanto o poder, assim, a administração bem feita, ela traz retorno, né? Exato. Vê-se grandes cidades que não têm tanto de recurso quanto é o exemplo do que a Pouso Alegre nós estamos falando. Se a gente até fizer uma analogia, né? Por exemplo, Extrema até 5 anos atrás não era nada, né? Era uma cidade de 100 mil habitantes, talvez nem isso. E hoje em dia é uma potência, e se não me falha a memória, hoje Extrema é a maior arrecadadora de ICM do estado de Minas e talvez do Sudeste. Sim. Tá? Então, assim, é exatamente isso. Tudo encareceu lá, igual encareceu na nossa cidade. E como hoje Extrema está saturado, né? Então, assim, as grandes empresas, elas estão, né, jogando um pouquinho para lá. Então, você já vê ali Camanducaia, Pouso Alegre está recebendo bastante. Então, assim, acho que, né, as prefeituras, elas têm que trabalhar muito essa questão do incentivo justamente para atrair. É óbvio, atrai para um lado, né, tem outras particularidades, mas se você consegue crescer de uma forma mais orgânica, você consegue ter um cenário bem mais favorável. E enfim, aí saindo da prática, já formado, já como engenheiro, fui trabalhar na União Química, e a União Química já como engenheiro de processos, né, engenheiro industrial. Quantos anos? Nessa época, deixa eu fazer a conta aqui, tinha... Ali na União Química tem um patrimônio da empresa que trabalha lá, que eu conheço, o Renato. Tu conheceu? Tinha 25 anos. 25 anos. 24, 25 anos. Conheceu o Renato lá? O Renato conheci. Poxa, o Renato um abraço, Renato. Ele tem, acho que tem uma tatuagem aqui com um ativo fixo da companhia, porque ele é cadastrado lá no banco de dados do RP da empresa. quase eu soltei água aqui agora, mas o Renato, ele falava isso mesmo, eu sou um patrimônio ativo Não, eu fico pensando assim, para demitir um cara desse, você tem que vender pelo menos 50% da empresa para pagar a rescisão dele, porque o negócio é complicado. Mas aí fui trabalhar na União, na União Química, e na União, cara, teve um negócio que, assim, acho que até já trago aqui como uma experiência que foi algo fantástico, assim, né? Eu, como engenheiro de produção, foi a primeira vez que eu usei a função integral que eu aprendi lá na faculdade,
para calcular a volumetria e o tamanho de uma bisnaga, para a gente desenvolver um produto novo, e a gente tinha que chegar, ou seja, num recipiente que encaixava na máquina e que desse a volumetria que a empresa queria. Que eu tenho, a unidade de medida era 200 ml. E a gente tinha que calcular o tamanho da bisnaga, né, do recipiente, para fazer a mescla ali. E foi a primeira e única vez que eu usei integral depois da faculdade. Matéria da... E assim, integral, para quem sabe, né, da engenharia, é um negócio que você começa a fazer uma conta agora às 7h30 da noite, você vai terminar umas 10 e pouquinho, se caso você não tiver tanto preparo, entendeu? É um negócio bem complicado, bem chato de fazer, principalmente a tripla e assim sucessivamente. Não é comigo isso. Então, assim... Eu vou espiar água aqui hoje em algum momento, porque tá osso. E aí, dentro dessa, a gente também foi instigado a criar uma situação lá em que, assim, a União, ela fazia um medicamento, né, que era da equipe da Biolab, que era o grupo, né, Castro Marx, era Biolab e União, que é o Drenizon. Então é como se fosse aquele emplasto Sabiá, né, aquele, né, não sei se pode falar os nomes aqui, mas enfim, pode. É aquele emplasto para dores, né, para tirar a dor. E aí nessa linha, o que acontece? Quem fazia esse produto e esse medicamento era a 3M. Então a 3M dedicava parte da produção dela em alguns meses do ano para produzir esse cenário. Só que para produzir esse produto, você tinha que ter toda uma concepção de uma área isolada, anti-explosão, com máquinas específicas e assim sucessivamente. E aí esse foi um dos grandes desafios que a gente teve ali na União Química, que foi o quê? Trazer essa produção, porque a 3M falou que não ia mais produzir, era trazer esse produto para dentro de casa e construir todo esse material, né, todo esse cenário para fazer com que a produção do Drenizon, que era um dos carros-chefe da empresa, né, além do Vodol, ser feito dentro de casa. Então a gente achou um piauiense que morava na Espanha, que produzia a máquina e conseguia atender a nossa demanda. Aí começou todo o trabalho, né, de construção daquela estrutura, anti-explosão, entre outros fatores, e assim, graças a Deus a gente conseguiu entregar esse projeto aí, foi um projeto de muito sucesso, e seguimos a vida aí na União. E aí em 2008 o grupo Castro Marx se, né, desfez. Então, né, Paulo e Fernando, né, tiveram ali algumas confusões, então foi feita uma separação dos grupos, e dessa separação, a unidade nossa, que era de engenharia industrial, ela ficou só na região de São Paulo, e já tinha aqui as pessoas, né, os cabeças que faziam esse trabalho. E aí eu falei assim, cara, não procuro mais nada aqui em Pouso Alegre, em Minas Gerais, eu acho que o negócio é a gente ir para São Paulo e tentar alguma coisa, né, naquela cidade lá que dizem que é a maior. Então, vamos que vamos. Cara, peguei uma malinha de mão, vim junto com um amigo, Diego Chiarini, grande amigo aí no passado. Diego também trabalhou na prática. Trabalhou na prática. Ele estava vindo para a Areva, na época, uma empresa que ele também conseguiu fazer essa transição de carreira. E aí eu falei assim, Diego, vou com você. Eu lembro exatamente, eu tinha um Ford Ka, daquelas tartaruguinhas lá, e aí veio eu e ele e começamos, né, desbravar esse mercado de São Paulo. Né, logo na sequência já consegui um trabalho aqui na Loki Engenharia, e na Loki era um negócio um pouco disruptivo também, porque era colocar processo dentro da construção civil. Então, assim, era criar modelos de negócio para que tudo aquilo ali, que era feito de forma muito manual, tivesse uma sequência lógica de produção, a mesma metodologia que utilizava para as linhas de produção para o corporativo tinha que ser para o residencial e vice-versa, e assim a gente fez. Então, fizemos esse trabalho na Loki, e logo na sequência a Camargo me achou, e começamos a fazer ali um trabalho de namoro, né, com a Camargo. Na época era Cauê Cimentos. E aí fui fazer a entrevista lá com o Marcelo Zicchinelli e Geraldine, na época, né, que era a gestora de RH, e falei por pelo menos 1h30 lá de bate-papo, costumo falar demais, então se vocês também acham que eu tô falando muito, vocês já me dão uma cortada. Não, tá tudo E bem, aí numa linha dessa, eles falaram que para aquela... desligado aí, né, direção. Para aquela função não dava muito certo, né? Não tinha muita conexão.
mas que tinha uma outra vaga, uma outra oportunidade que fazia muito sentido, que era a área de logística. E foi ali que começou a minha história na logística, né? Por quê? Porque o meu gestor na época, Arnaldo Cherubini, ele queria uma pessoa para falar de logística, porém de processos. Sim. E todo mundo que vinha falar de logística falava de roteirização, de custo de frete, de custo de combustível, pneu, essas coisas todas. Ele falou, cara, ok, O cara olhava temos só isso, uma ponta, né? temos isso, precisamos disso, mas a gente quer algo muito maior, a gente quer processo, a gente quer entender quais são as alternativas, quais são as dificuldades, né, que nós temos para que, né, chegar nesse momento da roteirização, a gente consiga fazer isso de forma mais dinâmica e mais estratégica. E foi quando eu vim trazendo um pouco dessa metodologia mais de processo, que aí a gente foi lá e conseguiu fechar essa vaga. E aí eu entrei como analista de processo de logística lá e começamos a trabalhar a logística de uma forma muito mais dinâmica, uma forma mais estruturada, voltada para essa questão mais de processo, de indicadores, dashboard e tudo mais, e começar a levar mais resultado para a diretoria do que simplesmente o custo operacional daquele negócio. E foi ali quando começou assim a me brilhar os olhos esse modelo de negócio que é a logística, né? Então, ou seja, na minha cabeça a logística eu já conhecia, mas era de forma muito rasa. E ali na Camargo eu comecei a ter um cenário um pouco mais amplo desse negócio. Fiquei o ano de 2009 inteiro, né, como analista de logística. E em 2010 bateram na minha porta e disseram o seguinte: foi esse jogo. Cara, a gente tem um desafio que é o seguinte: a Camargo ela tinha recém comprado parte da cimenteira portuguesa, que era a Simpor, e já tinha comprado também uma cimenteira argentina, que era a Loma Negra. Temos aqui um desafio que é fazer a mudança de plataforma do SAP, sair de 5.0 e migrar para o 6.0. Só que todo esse trabalho vai ser desenvolvido em Buenos Aires. Você topa? Top, né? Quando que eu vou? Vambora, já tô, como diz aqui as figurinhas, né? Já tô com roupa de ir, né? Então, nessa linha, em 2010, a gente recebeu esse convite e começamos a fazer esse trabalho, né, de transição para Buenos Aires. E lá ficamos 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses praticamente aí, trabalhando, né, todo esse processo de construir as telas, construir a metodologia, tentar traduzir um pouco do nosso dia a dia para a equipe de sistema, a equipe de projeto e eles sim colocarem, né, no sistema ali, na customização, aquilo que faria sentido para a gente no dia a dia do negócio. E nessa foram 1 ano, né, 1 ano de idas e vindas, muitos free shop, muito trânsito de vinho aí, porque vinho era muito barato, entendeu? Então, foi na época que comecei a gostar um pouco mais de vinho do que o normal. Então, ficamos aí 1 ano e pouquinho lá em Buenos Aires. E na volta, né, para o Brasil, a cadeira de analista já não cabia mais, né, graças a Deus, eu acho que a gente fez um bom trabalho lá, e aí me deram a incumbência de assumir a coordenação da logística, né, a gente não tinha uma gerência, então a coordenação ela respondia diretamente para a diretoria, e aí nessa eu assumi essa cadeira, e o Arnaldo, que foi, né, um dos grandes mentores meu aí, ele assumir uma cadeira de operações. Então ele assumiu a cadeira de coordenador de operações, e nessa o Marco Túlio, que também foi um grande professor nosso, assumiu a diretoria do concreto, né? Então assim, qual era o desafio naquele momento? A nossa equipe, que era a equipe de logística, a equipe de programação, era uma equipe que era muito mal vista, né, entenda mal vista de uma forma assim, era uma equipe que era vista de uma forma muito operacional, onde eles entendiam que aquelas pessoas, elas simplesmente eram pessoas que executavam uma atividade que não agregava muita coisa, né? Então foi sobrando, né? Exatamente, foi quando a gente começou naquele trabalho, né, de coachar, né? Vamos pensar assim, usar uma palavra bonita. Coachar. E mostrar para aquelas pessoas que elas eram as
talvez as mais importantes para dentro do negócio, né? Por quê? Porque eu comecei a entender a logística de uma forma assim, como uma libra. Por que isso? Porque a libra, né, dos antigos, né, a balança lá dos tiozinhos, aqui você coloca a mercadoria e aqui você coloca o peso, né? Então você faz a venda daquilo ali através da dosagem do peso aqui. Então, como é que eu fazia essa analogia? Você tinha cliente na ponta de cá e essa bandeja era o comercial. Você tinha a operação do lado de cá e aqui você tinha outro cliente. E você tinha um meio dela, que era a pessoa que coordenava. Quem é esse meio? A logística. Eu acho que talvez daí que a gente até pode fazer uma conexão com a metodologia de S&OP, né, de Sales Operation Plan, que é exatamente isso, é você trabalhar o seu modelo de venda com o seu modelo operacional, fazendo com que a logística retroalimente todo esse sistema. Então, o que acontece? O comercial, muitas vezes, ele não falava com esse cliente. Ele falava com o cliente que fazia Só o quê? Final, né? Negociava preço, volume, e era isso, e condições. Esse cliente aqui era o decisor. Esse era o cara que retroalimentava a operação. Por quê? Esse era o cara que estava recebendo. Esse era o cara que estava sentindo o dia a dia, a dor do negócio. Então é aquele cara o seguinte, se eu combinei com ele mandar 2 caminhões ou 3 caminhões, se esse caminhão não chegar às 8 horas da manhã, ele está com equipe pronta, com bomba pronta, com a concretagem toda parada, só esperando a minha pontualidade. Isso quando a lança não quebra, né? Tem a lança lá que Exatamente. quebra e aí tu precisa vir um mecânico na hora, no ato, ali o cliente, o engenheiro Sim, existe engenheiro, um engenheiro mestre de obra. Todo mundo só te olhando. Nós tivemos a oportunidade de desenhar um processo de concretagem, né? A saída lá das bombas até os prédios, a grande dificuldade que a própria obra no final tem de não enxergar se o caminhão estava vindo, se o tempo que ia chegar. É que aonde nós fizemos esse projeto é no litoral catarinense, onde Balneário Camboriú. Construindo. E aí tu imagina, começa a alta temporada, aquela BR-101 toda travada, e aí tu precisa saber que hora que o caminhão sai de Itajaí, que hora que vai chegar em Itapema. E aí vem 5, 6 caminhões, e o trânsito travado, e o engenheiro cobrando, e o pessoal da ponta esperando para concretar. E o cara querendo um churrasco. E muita gente não sabe, mas assim, o concreto é um material perecível. Sim, ele tem curta duração. Ele tem ali de 2 horas e meia até 3 horas, do momento em que ele terminou o processo de dosagem até a aplicação. Sim. Então, ou seja, você imagina, sai de Itajaí, pega toda aquela rodovia até chegar em Balneário, congestionado. Imagina se você fizer isso às 5 horas da tarde, 5 e meia, 6 horas. Tá lascado. Cara, você não vai chegar. Ele vai chegar vencido, né? Então, assim, agora, você imagina isso dentro da cidade de São Paulo, com pelo menos 5 restrições de circulação, onde você tinha centro expandido, zona máxima, rodízio, e mais acesso de caminhão, acesso, whatever. Então você tinha muitas coisas aonde você tinha que fazer gestão e atender a demanda desse cliente. Então assim, a gente já teve inúmeras concretagens das mais inusitadas possível. Por exemplo, concretagem com gelo para obra de metrô. Por que o gelo? Porque o gelo, e aí, desculpa os mais técnicos aí, né? Eu não sou tão técnico para isso, mas o gelo, ele não deixa que o concreto tenha fissuras, né? Ou seja, ele retarda alguns processos para que o concreto ele tenha um pouco mais de acomodação, enfim, não sei qual é a palavra mais correta, mas ele evita a fissura. Então, nós fizemos uma concretagem ininterrupta de 36 horas, se não me engano, com mais de sei lá quantos caminhões no metrô ali da Fradique Coutinho. Então, você imagina quantos caminhões, quantas usinas, quantos caminhões de gelo não foram precisos para que a gente conseguisse fazer o atendimento dessa concretagem de uma forma bem, né, atendendo às expectativas do cliente, e era o metrô, né? Não era
nada menos do que o metrô linha amarela. E ali começou, né, assim, todo esse negócio da logística e entender essas dificuldades, entender todos esses parâmetros. Mas aí voltando um pouquinho sobre a questão da gestão do time de programação. Então era um time meio desacreditado. E aí, quando a gente começou a fazer esse trabalho, né, essa analogia para o negócio, e a gente começou a colocar alguns pilares, e um dos pilares, que assim, na minha classificação é um dos principais, na parte de logística, que é a pontualidade. Então, assim, pontualidade, qualidade e o restante das outras coisas, né, eles se somam em 3 pilares, mas o pontualidade é o mais diferencial. Então, você imagina hoje, você sair de Chapecó, BRF, e vir atender São Paulo. Você tem um transit time que você sabe, mas e se acontece um acidente, e se acontece algumas dificuldades, e se O tem... Helder vindo para São Paulo essa noite, ficou quantas horas? 3 horas parado. Por causa de acidente ali próximo a registro, né? Então, Você não era previsto. E é exatamente isso. Então, dentro dessa composição, você fala assim, cara, olha quantas interferências, quantos problemas que você não, né? E assim, você tem que colocar ali alguns fatores vamos falar assim, de cagaço, né? Mas falando de uma forma mais polida, mas você tem que colocar ali algumas questões um pouco mais técnicas para justamente você não prejudicar o outro lado. Sim. Agora, você imagina isso numa automobilística, que você tem ali, o teu processo é meio que um lead time... É o falecido just in time. né? Exatamente, falecido just in time, que você tem que... chegou de um lado, ela produz aqui para sair do outro lado, porque o tempo de montadora parada custa muito dinheiro. Né? E assim sucessivamente. Então, quando a gente começou a construir essa metodologia, esse modelo de negócio, a gente começou a dizer para o comercial o seguinte, tipo assim, cara, é importante que você saiba qual é a nossa capacidade produtiva. Só que é o seguinte, eu não vou me basear na minha capacidade produtiva só pela linha de baixo, pelaquilo que me traz conforto. Eu vou te dar 3 opções. A primeira opção é meu conforto. Eu faço isso com tranquilidade, pé nas costas e que não sei o que, você não precisa nem vir aqui na programação. A segunda é o seguinte, eu vou assumir o risco. Vai ter algumas interferências, vai ter alguns ruídos e tudo mais, mas eu estou assumindo. Eu, como logística, vou assumir esse risco. A terceira, eu vou compartilhar esse risco com você. Por quê? Porque a gente já está afetando, às vezes, uma negociação comercial. Então, nesse terceiro, é o seguinte, cara, quem a gente atende? Porque a demanda está maior do que a minha capacidade operacional. Ou eu vou estender, vou gerar multa, vou gerar hora extra, vou gerar entre outros custos, ou eu vou tentar negociar com A com B para, de repente, colocar ele para o dia seguinte. Né? Então, a gente vai ter que negociar isso em conjunto. A partir do momento que eu trouxe essa realidade para todos, né, o time de programação começou a ter outra visibilidade. Por quê? Porque eles começaram a ter domínio daquilo e eles assumirem esses riscos, eles assumirem esse papel de, cara, aqui quem manda sou eu e eu sei o que eu estou fazendo, entendeu? Então, assim, a gente começou a mostrar isso em dados e fatos, que era um ponto em que o Túlio falava muito, né, dados e fatos, e a gente, né, começou a mostrar isso para a companhia como um todo. O que aconteceu? Aquele time que tinha pouca visibilidade já começou a ser sondado por outras áreas do negócio. Suprimentos, operações, técnica e tudo mais, para quê? Cara, olha, saiu uma vaga aqui em suprimentos, você é um bom negociador, você não quer vir trabalhar conosco? Tudo bem, tá dentro do mesmo grupo, né? Mas era uma perda positiva, mas era uma perda. Mas vamos pensar que a gente criou um legado ali e que esse legado ele estava, né, progredindo gradativamente. tu vê que comercial e logística sempre tem essa rixa, né? Mas o fato, uma rixa saudável, né? Em prol da empresa. Mas o fato do que chama a atenção que o Diogo explicou é que o time teve maturidade, capacidade de saber expressar o atual momento e dizer, ó, vamos tomar a decisão junto para ver aonde nós vamos chegar. E aí, em cima disso, obviamente, deveriam ter apoio da diretoria para poder consolidar um plano e poder colocar em prática, né? Muitas empresas, o comercial é que manda e a logística sempre apoiando. E no caso que ele mostrou de exemplo,
eles tiveram maturidade de saber conduzir o assunto. Isso é bem bacana, né? O que eu penso, né, até com esses aprendizados, é que se unir essa força comercial e a logística, ou seja, o comercial traduzir aquilo que ele vendeu e aquilo que são as dificuldades dele para determinar para cada tipo de cliente, porque a gente sabe que cada tipo de cliente tem a sua necessidade, a logística também consegue ter essa visibilidade e para de pensar simplesmente no modelo de, olha, preciso colocar essa caixa aqui no caminhão tal para sair do ponto A e ir para o ponto B. Que tem que ser uma engrenagem sincronizada, né? Sim. A sincronia que faz o negócio acontecer. Exato. Por isso é que a gente tem hoje, né, as metodologias de SNOP, Indicadores, né? os indicadores, né, tem todo ali aquele cenário de fazer as reuniões, né, mensais, onde cada um traz os seus resultados e apresenta eles, porque assim, cada um quer defender o seu. Né? Então, assim, eu não quero tirar os meus ovos da minha cesta aqui, mas eu também não quero colocar os ovos na sua cesta. Então, a gente tem que ficar sempre meio que naquela lá. Só que, assim, eu não posso ter os melhores ovos nessa cesta aqui e você com os piores. Então, a gente tem que sempre trabalhar essa sintonia, né? A gente tem uma frase aqui que até o Jair conta, né? Que ele sempre usa de exemplo, que pegando um gancho do que você disse, né? Cada um vem trazer o seu resultado. E ela fala, ela segue mais ou menos na linha assim. O comercial sempre chega na mesa de reunião e diz: eu nunca vendi tanto, a logística eu nunca movimentei tanto, a produção eu nunca produzi tanto, o armazém eu nunca movimentei tanto. Mas daí tu vai ver, o resultado da empresa está no vermelho. Cada um tem Exato. o seu mérito, né? Mas e o número que importa tá tudo no vermelho. Mas né? assim, Taliano, uma coisa que eu vejo, assim, hoje a logística ela tem um peso, né, expressivo dentro do negócio e cada R$1, né, ou cada centavos, dependendo do tamanho da sua operação dentro do negócio, Faz é algo diferença. expressivo demais, né? Eu faço até uma analogia com na época da Johnson, um bidim custava 5 centavos. Um bidim é uma fitinha aqui que você encaixa no banco, 5 centavos. Mas você produz 70 mil capas. Imagina você perder 70 mil bidins no mês, vezes ano, vezes 5 anos e por aí vai. Então, acho que a conta que a gente tem que Sim. sempre tentar traduzir, e hoje em dia, até uma coisa que a gente estava conversando quando eu cheguei, que existem tecnologias, existem sistemas, existem metodologias e tudo mais. Mas o grande segredo está naquela pecinha chamada ser humano, né? Sim. Então, assim, Exatamente. por mais que você coloque muita tecnologia, muita experiência, muito controle, muita gestão, ainda assim é o cara que está ali, né? É o cara que está no volante, é o cara que está apertando o botão, é o cara que planejou, é o cara que negociou o frete, entendeu? Então, é sempre, né? Acho que a gente tem que trabalhar muito pessoas, né? E por isso que logística não é caixa, é pessoas, para que a gente consiga realmente fazer com que esse negócio agregue valor e não Sim. subtraia valor, né? Então é um pouco disso. Enfim, aí Camargo, né, assim, eu posso Quantos ficar anos de aqui, Camargo? Camargo quase 10 anos de Camargo. Caramba, Então, quase 10 anos hoje. Quase 10 anos de Camargo. E aí, dando um salto, né, saindo desse cenário e tudo mais, em 2012 a Camargo ela comprou praticamente o restante da cimenteira portuguesa e a gente praticamente dobrou de tamanho. A gente 2,5 vezes de tamanho. Né? A cimenteira portuguesa, assim, a Cimpor, era 2,5 vezes o tamanho da Camargo. Então, qual era o principal desafio aqui? Fazer a integração de todo esse time. Né? Isso só no estado aqui, região de São Paulo ou Brasil? Não, Brasil. Brasil? Brasil. Nós tínhamos... Brasil e Argentina, né, que tu falou ali. Né? A Argentina tinha as operações da Argentina, mas que a gente não tomava conta das operações da Argentina. E tinha fora do Brasil, fora Argentina e fora Brasil, a gente tinha ainda Portugal, Moçambique, Angola, e Egito, mundo afora. Isso era a Cimpor. Mas no Brasil nós éramos 16 fábricas de cimento e 55 centrais de concreto. Então, assim... Quando tu fala central, é aqueles pontos onde é que carrega o caminhão e dali se distribui? Dali sai para, né, para esse cenário. E aí eu fui chamado para fazer um trabalho de PMI, para fazer a integração, né, de todas as frentes da empresa e colocar ali, e aí acho que é o trabalho mais complicado, que é assim, cara, temos 2 profissionais, só tem uma vaga. E aí, como é que a gente faz? Por causa que estava vindo de 2 empresas? Exato.
remanejamos, permanecemos, continuamos crescendo e Perfeito. como a gente vai. Então esse é um trabalho, né, um trabalho de PMI em que a gente foi muito criterioso com cada uma das tomadas de decisão, né? E em 2012 a gente conseguiu, no final de 2012 a gente conseguiu concluir esse trabalho de integração e foi quando, né, o sistema já estava muito grande e aí me deram a oportunidade, né, ou seja, me elegeram a gerente de logística, ou seja, saí de coordenação e fui para a gerência. Então, um crescimento aí praticamente a cada ano, né, um crescimento. E para somar a isso, eu ainda agreguei gerente de obras especiais. O que eram obras especiais? Eram obras de grande porte espalhado em todo o Brasil. Então, duplicação de rodovia, projeto Minha Casa Minha Vida, torre eólica, barragem, entre outras obras, né, que a gente tinha espalhada no Brasil. Então, e fora as pedreiras, né? A gente também tinha 4 pedreiras. Isso viajou o Brasil inteiro. Cara, eu praticamente ficava 3 semanas viajando e 1 semana em São Paulo. Que era uma Nós estamos semana. no mesmo ritmo. Era uma Próximo. semana que era aquele negócio assim, reuniões de staff, apresentar reembolso, né, ver se o Ricardão não estava comparecendo muito mais do que eu e aquela coisa toda, né? E aí, dentro dessa linha, a gente, né, fez todo esse trabalho, desenvolvemos e tudo mais, e chegou um momento em que, assim, a gente tinha lá, eu tinha debaixo da minha estrutura 600 pessoas, né, diretas e indiretas, né? Sei lá quantos caminhões a gente gerenciava isso. Então, eram pedreiras, era centrais de concreto, era obras especiais, fábricas de cimento, e a gente fazia todo esse conglomerado aí acontecer. E em 2013 foi um dos recordes que a gente entregou de resultado. A Camargo ela chegou a bater 1,3 bi de faturamento, né, de EBITDA. Então, era um cenário muito positivo. Foi um cenário muito positivo, um dos melhores anos, onde a gente tinha um conjunto de profissionais muito conectados com o dia a dia do negócio e muito dedicado para que aquele cenário acontecesse. Então a gente surfou algumas ondas, né, aproveitando esse boom da construção civil, mas do mesmo jeito que veio o boom, veio também a queda da construção civil, com Lava Jato, com outras questões. Então a gente sofreu bastante ali em 2014, 2015, e aí em 2015 eu resolvi sair da Camargo, né, e ir para a linha de consultoria. Fiz consultoria há um bom tempo, depois em 2019, 2020, comecei um trabalho com uma empresa de consultoria logística, que é a SlideLog, uma empresa europeia com sede aqui, onde o CEO, que era o Pedro, ele não queria mais Brasil, mas queria continuar no Brasil, ou seja, ele queria continuar com a empresa, mas ele não queria continuar no Brasil, que as outras unidades estavam, né, com um pouco mais de demanda. E aí foi quando a gente começou essa parceria e começamos a trabalhar todo esse modelo de negócio. A SlideLog tinha um viés de automatização de alguns processos logísticos e melhoria contínua em algumas operações logísticas, né, em alguns modelos de negócio de operações logísticas. Ali a gente começou a SlideLog, ela trabalhava em 4 segmentos, que era indústria, distribuição, a parte de care, né, hospitais, e a outra era transportadora. Então, eram essas as características da SlideLog. Então, assim, fiquei na SlideLog de 2020 até 2023. Aí comecei na Cial Logística como diretor head de logística. O que é a Cial? A Cial é uma empresa, é uma das maiores empresas de tecnologia e, vamos falar assim, de mobilidade do Brasil. Então, quando a gente fala mobilidade, é tudo que é voltado na parte de coletores, impressoras, rede Wi-Fi, RFID, Parte de armazenagem. tudo que envolve a parte de armazenagem, né, ou seja, tecnologia de armazenagem, WMS, enfim, a Cial está por trás. Então, assim, parceiros de negócio da Cial, Extreme, Zebra, tem a Huawei e outras mais que agora eu não vou lembrar. Então eu recebi um convite, né, do Wagner na época para assumir essa cadeira. Era uma cadeira super estratégica, onde a gente tinha um sócio mexicano, né, uma empresa mexicana, que era a Logística do México, onde eles estavam nesse mercado de consultoria já há mais de 22 anos, e a gente aproveitou um pouco dessa sinergia que a Cial tem no mercado para fazer com que a gente conseguisse potencializar esse segmento que era a consultoria logística.
né? Então a gente tinha dentro da nossa plataforma, dentro da nossa estrutura, o WMS da Manhattan, né, que era antes vamos falar assim, um dos produtos que a gente comercializava, e agora saiu Manhattan, virou Senior, se eu não me engano. Sim. E assim, a Cial, uma empresa, vai falar assim, de poucos profissionais, mas de grande volume de negócio, né, no mercado brasileiro. Então hoje é praticamente no ramo varejista, todo mundo que você vai, em todos os lugares, você tem um produto da Cial ali. E aí, no meio tempo ali, no meio caminho, a TPC me chamou, me fez o convite para assumir a cadeira de head de logística lá, head comercial. E assim, até voltando um pouquinho, sem perder muito tempo, sem gastar muito tempo aqui, aonde que me chamou um pouco vamos falar assim, a atenção da parte comercial foi exatamente na Camargo, quando eu comecei a entender que não só a logística como parte operacional do negócio, mas também essa parte de negociar com essa ponta aqui era extremamente importante, ou seja, eu também tinha que fazer um pouco da parte comercial para manter aquele cliente na minha carteira e retroalimentar esse processo. Então foi ali que começou a dar esse tino, né, comercial de falar, cara, eu acho que eu gosto desse negócio, eu gosto dessa linha do Você resolveu relacionamento. deixar de Entendeu? apanhar e queria só bater agora. Mais ou menos nessa linha, entendeu? Mas como eu sou meio que hands-on, assim, eu gosto muito desse negócio de botar a mão na massa. Então, assim, eu quero estar ali, eu quero acompanhar e quero fazer acontecer. Se for necessário montar um caminhão e seguir viagem para entregar no cliente, a gente faz isso acontecer. E na TPC, o que tu faz especificamente? Hoje a gente faz toda a parte comercial, né? Ou seja, a captação de novos clientes para fazer gestão de armazém, né? Gestão operacional de armazém. E transporte também, né? Qual que é o perfil de transporte da TPC e de armazenagem? Hoje a TPC, ela tem assim, ela não tem um perfil estipulado, ou um perfil fixo, mas assim, a gente atende de Natura, Mondelez, Bridgestone, Michelin não, temos um CLIA também, né, uma operação alfandegária na Bahia, né, que tem todo esse trabalho de desembaraço aduaneiro, tem armazenagem lá. Então, assim, a gente vai de todos os segmentos, da linha PET, a linha farmacêutica, a linha automobilística, até a linha de cosméticos. Então, a TPC, ela abrange tudo isso. Hoje, a TPC é uma das maiores operadores logísticos do mercado nacional, né? Então, atua no Brasil inteiro? Hoje atua no Brasil todo. Tem aproximadamente 115, agora com mais duas, 117 operações espalhadas em todos os estados do país, entendeu? Grande. Então, claro, TIM, Segmentação bem variada aí. de tudo um pouco, né? Então, assim, a TPC se especializou em gestão logística. Então, assim, tudo que é logística, de armazenamento, né, de armazenagem, a gente está ali presente no dia a dia do negócio. Eu vou deixar o Tailan falar, porque ele fica ansioso, ele fica anotando tudo, toda a Não, história. Não, isso que eu estiver falando demais com também, dois vocês têm que me bloquinhos. dizer, né? Vou fazendo minhas anotações aqui, e o que me chama a atenção é que o Diogo fala muito bem, tem uma história bacana, né? Mas chegando um pouco agora na TPC, no atual momento, né? Conta um pouco do como que você lida, quantas pessoas você tem abaixo de você, qual a estratégia que você adota para liderar esse time, né? E quais os principais desafios de tocar um time de uma empresa desse porte que está atuando no Brasil inteiro. Hoje a minha estrutura direta é pequena, né? A gente está falando aí de aproximadamente 7, 10 pessoas. E a gente tem, assim, eu gosto muito de fazer uma gestão ombro a ombro. Então, assim, o meu modelo de gestão é aquele modelo muito mais colaborativo, participativo, do que aquele negócio de faz para mim, eu quero para tal hora e assim sucessivamente. Então, assim, eu não sou muito fã disso. E eu acho que é isso um pouco que encanta e acaba me dando um pouco vamos falar assim, de respaldo e também de resultado para que o meu time, né, das ações que o meu time faz, né, e entrega. Então, eu gosto muito desse ombro a ombro, eu gosto muito desse negócio de estar ali no dia a dia, acompanhar, estar sempre em contato, mesmo que por WhatsApp ou telefone, ligações, né, ou mesmo presencial. Então, a gente está sempre muito pensando em
como fazer para agregar ou atender os nossos stakeholders, né? Porque esses caras também são importantes, a gente não pode deixar eles solto e fazer da melhor forma possível. Então, ou seja, é uma ligação a mais, é um compromisso a mais, é uma hora a mais de dedicação. Então, a gente sempre busca nessa, né, a minha linha, né, meu ideal, minha metodologia de trabalho nesse modelo de liderança é muito de forma muito mais colaborativa. Não sei se, né, você consegue fazer uma análise também dos outros, né, do passado aí, mas é muito essa, de, cara, vou colocar o meu time na ponta, né? Então, ou seja, eu não tenho essa vaidade de chegar e falar assim, cara, sou eu que faço. Não, ok, sou eu, mas é meu time, é o A, o B, o C, e a gente tem isso. Até pode parecer um pouco de clichê essa situação, mas, cara, não é. É chegar e falar assim, cara, hoje quem vai apresentar a reunião é você. Então você vai apresentar, você que constrói o número, então você apresenta aí. Fazer isso pro seu time. Eu vou ficar só aqui nos bastidores, só fazendo pequenas correções e você tem que seguir, entendeu? E pegando um gancho, né, uma pergunta que eu costumo sempre fazer aqui. Para quem está iniciando, viu o Diogo lá no início, fez toda uma trajetória, passou por grandes empresas, liderou mais, chegou a algum momento ali de ter 600 pessoas, né? Sim. Qual se fosse dar alguma dica para esses jovens que estão ingressando, o que tu orientaria a eles hoje? Essa é até um pouco do que a gente vem falando, né? Eu acho que eu poderia falar todas aquelas palavras bonitas, determinação, disciplina e tudo mais, que isso sim, isso tem que ter, né? Eu até brinco assim, se você está na academia e você quer construir um corpo bonito, né, uma qualidade, ter uma qualidade de vida um pouco mais saudável ali e tudo mais, você tem que ter a disciplina, né? Até recentemente saiu ali uma reportagem que, acho que foi na Forbes, que falava o seguinte, que antigamente status era roupa, relógio, sapato e tudo mais. Hoje em dia é muito mais o shape, é muito mais o teu estilo de vida, a tua forma, a sua disciplina, né? Então, ou seja, a régua está subindo, né? Mas eu acho que um dos pontos que precisa ser muito colocado aqui no dia a dia de hoje para a juventude, para os novatos, cara, paciência. Paciência. Paciência, entendeu? Faz as coisas no tempo certo. Faz as coisas. Tenha disciplina, tenha determinação, tenha ambição, né? Mas tenha paciência. É degrau por degrau. É degrau. Não é, você não começa hoje como estagiário, amanhã você tem que estar como gerente. Não é porque você começou como trainee que no final do seu processo de trainee você já tem que virar um gerente sênior, entendeu? Então, assim, paciência, paciência. Ou seja, a diretoria todo mundo almeja, todo mundo quer. Mas aí você fala assim, tá, quais são as responsabilidades que vêm no cargo de direção? Não é só estar ali e dar diretriz, coordenar, delegar e cobrar. Cara, tem muita coisa ali. Tem diretor hoje em dia que responde civil e criminal pelas empresas. Sim. Porque estão conectados diretamente na empresa. Então, acho que assim, tem aquela máxima, né? Assim, quanto mais responsabilidade, mais o seu cargo, mais a sua remuneração e assim sucessivamente. Mas você também tem que estar preparado para isso. Tanto mais maduro, né? Mais maduro. E eu acho que assim, eu pego um gancho nesse ponto, que foi um ensinamento que eu tive na época de Camargo, pelo Arnaldo, que ele falou, cara, primeira coisa, não tenha vaidade de preparar alguém. Não tenha medo de preparar alguém. Por quê? Porque oportunidade, ela é uma somatória de oportunidade do momento versus preparação. Então, se você tiver preparação e você não tiver o momento, você vai sempre ser ali o cara preparado. Master, né? O gerente master, né? Não sei se vocês assistiram Top Gun, né? O último agora, o Maverick, e que o cara fala assim, capitão, capitão. Mas é o que ele fala, cara, é o que eu sei fazer, eu sei, é o que é o melhor eu sei fazer e tudo mais. E ele precisa, em algum momento, chegar ali e falar assim, cara, vou mostrar para que eu vim e o que eu sei Tomar fazer. decisão, né? E ele assumiu outras responsabilidades, entendeu? Então, assim, então esteja preparado para que a oportunidade aconteça. Mas sempre prepare alguém também
Senão ele fica para te segurando, né? Tu não consegue aquele subir. momento em que você junta essas duas situações aqui, você também possa colocar alguém Sim. para dar sequência àquilo que você desenvolveu, aquilo Porque que você senão chega o construiu. momento e você está preparado, mas não preparou o ambiente. Exato, e aí A você gente vive fica, muito isso, né? né? Ou você tem que assumir as duas cadeiras, ou você deixa de assumir a próxima e assim sucessivamente. Então, um pouco disso. Ô Diogo, né, falando de, né, logística fora da caixa, é meio fora da caixa o teu negócio, né? De onde surgiu o teu Sim. negócio, a tua empresa, a Soulplaque? Cara, Porque a gente está falando de algo que não tem nada a ver com tudo que você trabalhou na vida, né? não tem nada a ver com o que eu trabalhei na vida, mas o que eu fazia, né, o que eu faço, foi o que o que chamou a atenção para a gente começar esse trabalho na Soulplaque. Porque assim, a Soulplaque ela nasceu de uma conversa numa festa de criança, onde conheci uma pessoa que na verdade era um ex-amigo de escola, e ele me apresentou um modelo de negócio que era a energia fotovoltaica e com o princípio da redução de custo. Então, como a gente é sempre motivado à questão da redução de custo, Sim. eu estava num projeto no HC de São Paulo, no HC de Ribeirão, e eu precisava de algo para reduzir o custo da energia elétrica. E aí eu meio que comecei a conversar com ele. Nessa que começa a conversar com ele, começa a surgir as primeiras ideias, até que na quarta reunião que eu tive com ele para falar sobre esse projeto, ele me oferece a possibilidade de uma sociedade. Me apresenta um business plan, que eu achei super interessante. Comecei a estudar sobre o mercado da energia fotovoltaica, vi que é um mercado em crescimento, expansão, enfim, que estava precisando de gente. O modelo que ele estava me apresentando era um modelo que era fora da caixa, era um modelo muito diferente do que o mercado estava praticando naquele momento, e foi quando eu resolvi aceitar. Então, assim, começamos as primeiras conversas, falei, ok, vamos para cima. Comecei a conversar com o contador, com pessoas do mercado, com fornecedores. E aí, assim, 2 semanas depois, ele me coloca numa reunião com um cliente que ele já vinha prospectando. Falei, olha, vou lá, mas eu vou ficar quieto. Só que eu não sei ficar quieto. Então, o que aconteceu? Ele apresentou toda a parte técnica do negócio e deixou a bola quicando para a parte operacional, para a parte de processos, que era aquilo que a gente se propunha a fazer como diferencial dentro do negócio. E aí foi onde eu comecei a falar. Aí comecei a falar sobre as nossas ideias, sobre as nossas metodologias e por aí para. E o cliente falou, beleza. Ali, ok, aperta-se a mão, sai dali. O dia depois, o cliente fala assim, ok, vou fechar com vocês. Meu. Aí vem o desespero. Cara, a gente não tem o CNPJ, a gente não está com a empresa aberta, a gente não tem nada. E aí? Mas tinha um produto, né? Mas tinha um A gente produto. está habituado a ver quem nem tem um produto fazer isso. Exatamente. Então, assim, eu tinha um produto, eu tinha um profissional junto comigo, que era um profissional de tempo de casa, ou seja, de experiência nesse segmento. Então, usei dessa experiência dele para começar a constituir todo esse negócio. Só que, assim, tinha algumas situações em que eu não estava acostumado. O que era? Construir uma proposta comercial. Construir um contrato jurídico de compromisso. De compromisso. Né? Então, o que aconteceu? O cliente me pede uma proposta formal. Não simplesmente assim, vai custar R$500 mil. Não. Manda aqui uma proposta formal e tudo mais. Não tinha logo. Aí fui lá, comecei a desenhar o logo, criar o nome, estimar ali, não sei o que, papapá. Fui lá, reservei domínio, comecei a construir tudo do nada, rapidinho assim, e investindo para tudo isso acontecer. Desenhei a proposta em uma madrugada, validei com ele no dia seguinte e a gente apresentou a proposta para o cliente deu o aval dele e a gente começou a correr com os fornecedores. Só que o cliente precisava do contrato jurídico. Aí acionei quem eu podia, alguns amigos, advogados e tudo mais. Peguei alguns modelos que eu já tinha trabalhado, fiz ali meio que um tatu com cobra, né, que a gente chama, assim, que você não sabe de onde que sai, de onde que vem, para onde que vai. E aí construí esse contrato e mandei pro jurídico dele. O jurídico dele fez pequenas correções, eu falei, poxa, né, tô no caminho. Ajustamos aquilo ali e seguimos. Começamos a obra, né? Só que assim, começa a obra, vai lá, compra o material, organiza a chegada,
só que eu não sabia se tinha que contratar empilhadeira para descarregar, se tinha que um caminhão Munk para colocar tal coisa, enfim, a gente foi desenvolvendo tudo aquilo ali no dia da entrega do negócio. Parece ser amador e foi, mas acho que isso ajudou muito no aprendizado de como construir um negócio que a gente tinha como um ideal, que era entregar qualidade, processos e resultado, de uma forma, né, mais clara para o cliente. E a gente começou nesse negócio. Entregamos a obra e, assim, por coincidência, a obra, o nosso CNPJ saiu na segunda e nós entregamos a obra na sexta-feira. E a gente tinha que emitir a nota fiscal no dia, Para né, receber. posterior para receber esse negócio. Então, ou seja, né, até acho que é Deus que faz essas coisas, porque tudo muito encaixado, né? Tudo no tempo certo, na logística certa, e a gente conseguiu fazer com que essa primeira obra saísse e a gente tivesse realmente o resultado que a gente esperou, sem muitos prejuízos, né? Apesar das dificuldades, apesar, né, do amadorismo, a gente fez isso acontecer de uma forma rápida, precisa, né, e aquilo que a gente se propôs a fazer para o cliente. Esse cliente gostou tanto da nossa metodologia que ele já fez mais 4 usinas, né? A gente fez a expansão, né, considerando a primeira que nós fizemos já 4 dessa para esse cliente. Então, hoje ele praticamente atende toda a demanda que ele tem de energia, né? Então a gente ainda falta expandir alguma coisinha que está em fase D, mas a gente só está, né, trabalhando a questão de caixa. E ali começou, né? Então isso começou em 2020, né? Nesse meio tempo aí, junto com a slide log e as coisas acontecendo, aí veio pandemia, né? Para piorar mais ainda a situação. E aí, assim, a gente se redobrando e desdobrando esse mercado, que era um mercado que era promissor, mas ainda para o nosso modelo era um pouco disruptivo. Então era conseguir falar a linguagem daquele público que a gente queria atender, para que esse público conseguisse comprar da gente com a credibilidade de quem tinha a empresa aberta há um mês, há pouco tempo. Então a gente começou a fazer isso, esse negócio começou a girar, as coisas foram progredindo. No final de 2021, esse meu sócio ele saiu, né, da empresa, foi tocar outras particularidades dele, ele teve um problema pessoal, e eu acabei assumindo toda a responsabilidade. Então, ou seja, antes eu era a parte suprimentos, financeiro, logística e tipo assim, o back-office da empresa era eu, e ele era o front, né? E eu tava ali, assim, meio que me vi, ou eu aprendo esse negócio, é óbvio que, né, no dia a dia você vai aprendendo um pouquinho, mas não tudo, ou eu aprendo esse negócio e faço a minha empresa progredir, ou eu declino disso e continuo a vida e seguimos. Cara, foram alguns dias de muito estudo, algumas noites sem dormir para que isso acontecesse, né? Porque tem um cara que fala, né, Paulo Musa, não sei se vocês conhecem, sim, mas ele fala o seguinte, fala assim, cara, das 8 às 18 você ganha para pagar a conta. Depois disso você ganha para ficar rico. Então é mais ou menos nessa linha que eu meio que me coloquei para que de alguma forma eu pudesse meio que progredir, né, pessoalmente, profissionalmente, assim sucessivamente. E aí as coisas foram acontecendo, eu comecei a fechar novas parcerias para não ter que ficar fazendo porta a porta. Eu fechei parcerias estratégicas onde esses caras faziam as indicações para mim de segmentos que me faziam sentido para o negócio, ou seja, alto consumo, regiões com preço do quilowatt muito alto, e ali foi acontecendo, entendeu? Então as coisas foram... Ô Diogo, acho que essa é uma curiosidade de muita gente, entender qual é de fato, a explicação técnica de como isso funciona, né? As pessoas ouvem falar sobre as fazendas de energia solar, como que funciona essa troca, né? Como que eu produzo energia lá no Mato Grosso, mas a minha casa está aqui em São Paulo, como que eu ganho isso? Como é que é essa conta? Assim, ó, hoje, quando a gente fala de geração distribuída, a gente tem 2 mercados. A gente tem o mercado antes de 2022, que era o mercado onde as concessionárias elas não deduziam nenhum tipo de volume, né, daquilo que se gerava, e depois de 2022, que é quando entrou a Lei 14.300, onde dá o direito da concessionária de subtrair, né, ou seja, deduzir
é um percentual daquilo que você gera e lança na rede. Ou seja, aquilo que você lança na rede, ela pode subtrair um percentual, né, sobre aquela geração. Então, o que acontece hoje é assim, tudo que você gera dentro da mesma concessionária, você só pode distribuir para a mesma concessionária. Ou seja, se eu estou gerando CEMIG em Minas, eu só posso distribuir para as unidades consumidoras CEMIG. Se eu gero CPFL, só CPFL. Então, ou seja, se eu estou gerando em Minas, eu não posso mandar essa energia para São Paulo, direto. Né? Existem outras características, né, que a gente pode até citar aqui, que é a característica, por exemplo, do Mercado Livre. Então, ou seja, a nossa empresa também faz esse processo, a gente tem uma trade que faz essas negociações, então a gente faz negociações com grupos de produtores de energia, aonde a gente compra essa energia mais barata e revende isso para o consumidor final, com o intuito dele ter ali um deságio de 20, 30, 40%, dependendo da negociação, dentro na conta daquilo que ele paga no dia a dia. Aí essa energia ela pode vir de qualquer espaço Sim. brasileiro, né? E pode ser para cá, pode ser para Minas, para Santa Catarina e assim sucessivamente. Então, dentro desse conglomerado, a gente tem a parte de geração própria barra distribuída, você tem a energia Mercado Livre e você tem as cooperativas da vida aí que você consegue fazer a distribuição, a negociação de forma mais simples, né, CPF, CNPJ, que você tem esse vínculo com as empresas. Mas a estratégia do fotovoltaico, o que é? É uma conta de crédito e débito. Então, aquilo que você consome da concessionária e você gera aqui, eles fazem um encontro de contas, né? Isso de forma resumida, né? Você faz um encontro de contas para você diminuir a tua fatura. Diogo, você zera a sua fatura? Não, você não zera a sua fatura. Você vai pagar depois taxa de iluminação pública, impostos, demanda e outros custozinhos que estão ali meio que atrelados na conta, mas tudo aquilo que é consumo e que você consegue fazer o abatimento pela sua geração, você consegue zerar, entendeu? Então esse é o modelo de negócio. Então hoje a sua placa ela trabalha em 4 segmentos, né? Ou seja, para venda direta, que é o residencial, comercial, o industrial e as fazendas de energia. Né? Então, ou seja, a gente monta usinas, né? Para pessoas que querem investir nesse mercado e ter uma renda recorrente da comercialização daquela energia que foi gerada, que está sendo gerada. Então, esse cara, por exemplo, esse investidor, ele pode gerar uma energia em Pouso Alegre e vender para Belo Horizonte, e vender para Extrema, e vender para Poços de Caldas, assim, Poços de Caldas não, porque Poços de Caldas é uma concessionária diferente. Mas pode vender para cidades Posso e não é regiões. CEMIG? Não, Poços não me lembro agora, mas é uma outra concessionária. Porque é só lá que é Só diferente lá. menos. Só lá. E o que é engraçado também é que, por exemplo, em Juiz de Fora é uma das únicas cidades com a tensão, classe de tensão diferente dos outros estados de Minas Gerais. Lá a classe de tensão, se eu não me engano, é 24, 25, e nas outras é tudo 13. Então, assim, quando você vai montar a obra lá, a gente até está com uma obra lá, você tem que pensar nisso. Por Faz quê? Porque o diferença. transformador não é diferente, o inversor tem que ser diferente. Então, assim, tem N situações que você tem que colocar, né? Por exemplo, quando você vai para uma região, por exemplo, como Piauí. O Piauí, o índice de insolação, né, ou seja, de radiação, ele chega a dar 35, 40% a mais do que o Sudeste. Então é uma região extremamente promissora para esse mercado. Então pensa o seguinte, se aqui eu tenho uma usina que gera 100 mil quilowatts, lá a mesma usina vai gerar 140, 135 mil. Ou seja, você gera mais, praticamente o mesmo custo de implantação, ou seja, seu payback é muito mais encurtado do que uma usina aqui do Sudeste. Né? Então a gente tem que calcular todas essas variações de sol, de potência e tudo mais para conseguir chegar nesse cenário. Deixa eu te fazer uma pergunta, Diogo, levando em consideração o que tu está nos explicando. Eu, como pessoa física, né, se eu fosse querer investir na energia solar, como funciona o cálculo para
para eu conseguir enxergar o retorno. Eu vou investir tanto e tanto tempo eu consigo ter um retorno desse valor. A gente calcula assim. O primeiro ponto é a potência do sistema. Então, a potência do sistema você tem duas classificações, tem duas características, que é o quilowatt-pico, que é o tamanho do sistema, ou seja, a potência do sistema como um todo, e o quilowatt-hora, que é a geração que aquele sistema tem. Então, por exemplo, se eu tenho uma unidade de 100 kW-pico, essa unidade vai me gerar em torno de 110 a 120 mil kW, 120 kWh mês, certo? Aí você faz a conta pelo preço do quilowatt da região. Deixa eu dar um exemplo de Minas. Pouso Alegre tem um preço de quilowatt de 0,95 centavos. Então, vamos imaginar que seja 1 para 1, para fazer conta certa. Então, eu gerei 110 mil quilowatts, 110 quilowatts, vezes 1, então dá 110, só para ficar um pouco mais fácil. Uma usina de 100 kW pico, ela vai gerar 10 a 12 mil kWh. Essa é a conta. 10 a 12 mil kWh mês, certo? Vou colocar 10, tá? Para fazer a conta por baixo. Vezes R$1, então essa usina me dá uma receita bruta de R$10 mil por mês. Se eu for para o mercado e vender isso, o que traz, e é uma coisa até que a gente fala o seguinte, fala assim, qual que é a estratégia, a principal estratégia desse mercado, né? É assim, todo brasileiro, e até a gente estava vendo um estudo assim, o brasileiro, quando ele faz investimento, o principal investimento dele é casa própria. Porque todo mundo quer ter a casa própria. A energia elétrica, quando você fala de fotovoltaico, é praticamente a mesma coisa. Por quê? Porque hoje você paga um aluguel para a concessionária da sua energia. Você não deixa de usar energia em nenhum momento. Você já ficou sem luz? Quando fica, todo Já mundo tem fiquei. desespero. Todo mundo fica no desespero. Então, ou seja, você nunca vai deixar de comprar a energia. Então, teoricamente, você aluga essa energia da concessionária. Quando você coloca o seu sistema fotovoltaico, você está comprando a sua energia. Você está adquirindo a sua casa própria. Ela é sua, né? Ela é sua. Você não recebe mais os aumentos das concessionárias, então todo ano. Chegou um ano que teve 34% de aumento, se não me engano foi em 2008, Sim. que foi um boom aí, que é onde teve escassez Apagão. de hídrica, aquela coisa toda. Então, ou seja, você recebe aquilo ali e pronto. Você tem que amargar com aquele aumento e pagar a conta, porque você não vai viver sem energia. Só que quando você coloca o sistema fotovoltaico, você deixa de sofrer com essas questões e você passa a ser dono da sua própria energia. Então vamos lá. A energia, numa usina de 100, gerou 10 mil. Vezes 1, 10 mil reais. Para fazer sentido para o teu cliente comprar, você tem que dar um benefício para ele. Qual é esse benefício? Cara, eu vou te dar 20% de desconto. Mas é 20% de desconto aonde? No preço do quilowatt. Então, se a concessionária, o ano que vem, aumentar 15%, que é mais ou menos a média de 10% a 15% ao ano que ela aumenta, aquele R$1 vai custar 1,15. O teu 20% já não vai ser mais em cima do R$1, vai ser em cima do 1,15. Então você aumentou a sua receita sem fazer nada em 15%. Sem fazer nada. Aí você deu 20% para ele, beleza. Aí é o deságio. Aí você tem o custo da cooperativa, por exemplo. Que, sei lá, tem cooperativa que cobra 10, tem cooperativa que cobra 15 e tal. Para não entrar muito nesse detalhe dos números, uma receita líquida hoje, em média, para um cenário de Minas, bem vendido, bem organizado, você tem 50% daquilo que você gera. Entendeu? Então, dos 10 mil reais que você lucrou bruto, você tem 5 mil de receita líquida por mês. Isso durante X tempo que o contrato durar. Uma usina tem uma estimativa de duração, de produção de 25 anos. Mas ela deixa de produzir em 25 anos? Não. Ela perde capacidade produtiva. Então, em 25 anos, ela está produzindo 70% daquilo que ela foi projetada. Fazendo as manutenções, limpezas e tudo mais. Mas você pode fazer um retrofit. Tu disse que é um desgaste natural das placas. Depreciação, né? Tá bom. Né? Então, assim, mas você pode fazer um retrofit e ela continuar.
O grande importante é você ter o projeto na aprovado. verdade, imagino que esse retrofit tu não vai fazer ele da mesma maneira que tu adquiriu. Vai aos poucos tocando placas e Sim, mantendo a exatamente. Você recuperação da pode, olha, eficiência. aqui eu tenho 1000 placas, eu faço 200 a cada 5 anos, Sim, entendeu? E vou fazendo isso. E aí vou fazendo esse volume de investimento. Então você tem ali 50% de receita líquida. Hoje, cara, qual o negócio que te dá uma receita líquida de 50%? nessa condição, em cima do investimento, né? E aí depende do tamanho da fazenda, aí no caso, qual seria o tempo médio aí para o payback? Olha, ele já foi de 6 anos, de 7 anos. Hoje, tá um payback aí em torno de 3 anos e meio, Mais 4 curto. anos com venda de energia. Para uma produção de 25 anos aí, tem a vida útil. Exatamente, exatamente. Só que quando você faz isso como consumo próprio, esse payback pode ser até um pouco menor. Por quê? Porque você não está dando deságio, você não está pagando cooperativa, você não está pagando outros poréns, entendeu? Então, teoricamente, a injeção é direto na veia. Sim, Então, aqueles 95%, aqueles 95 centavos que você tem de custo, teoricamente você elimina ele. sim. Você vai pagar 5, 10% daquela conta que você pagava. Quando você pagava R$ 1.000, você vai começar a pagar 50, 60 centavos. Você vai pagar o mínimo daquilo que a concessionária que ela permite, entendeu? Então esse é o cenário. Então hoje, por isso que eu falo assim, existe um mercado antes de 2022, antes de 2023, desculpa, e pós 2023, que aí quando a concessionária veio e ganhou o direito de ter uma dedução, que eu acho isso até certo, assim, é ruim para o nosso negócio, mas vamos pensar que é justo, né? Você tinha ganhos ainda mais expressivos, entendeu? Porém, o preço também dos kits, do sistema fotovoltaico era muito maior. Então, hoje o que se tem é um equilíbrio entre custo versus receita, entendeu? Então, esse equilíbrio aqui, esse break-even, a gente estima em média de 3 anos e meio, 4 anos, dependendo da E operação. quais são os seus planos aí para a tua empresa, para o teu negócio? Você pretende se dedicar só a ele? Existe vamos falar assim, existe esse desejo, né, Esse de ponto de tocar, né? equilíbrio? Existe esse ponto de equilíbrio e eu também estou criando as minhas usinas, né? Estou construindo as minhas usinas para que também, né, eu seja além de um vendedor de fotovoltaico, eu também sou Consumidor. um consumidor, um mantenedor, né, do Sim. negócio ali. Não sei se é essa a melhor palavra para ter, mas ou seja, eu tenho esse negócio, né? Eu não simplesmente vendo ele, eu tenho ele, eu gero receita com ele, eu tenho isso como uma paixão, né, na vida. Então, ou seja, assim, por mais que adoro logística, gosto muito desse negócio e tudo mais, cara, mas assim, querendo ou não, quando você está no dia a dia da operação, você está negociando com o seu cliente, você consegue fechar uma proposta e no final você entrega e vê o teu resultado, né, é muito satisfatório. Óbvio, tem aquele negócio, todo dia você tem que acordar com a expectativa da venda, né? Mas também em algum momento, quando o teu processo está estável, que eu acho que esse é o grande, né, o grande desafio, estabilizar, né, a empresa, estabilizar esse mercado e aí voltar as coisas a acontecerem, aí sim você consegue ter um pouco mais de fluxo, um pouco de giro desse cenário e ter uma estabilidade já com as suas usinas garantidas dentro desse negócio. Hoje no Brasil, empresas, pessoas físicas procurando, né, investir nesse ramo, está mais centralizado na região sudeste, sul ou está espalhado pelo país inteiro? Está espalhado, né? Assim, a região sudeste muito, vamos falar assim, muito focada na questão da CEMIG, né? A região de Minas, que deu um boom a CEMIG, porém a CEMIG começou a ter algumas dificuldades com aprovações e ligações de usina, então isso meio que caiu um pouco. Mas por que lá? Porque o preço do quilowatt é bom lá. Então, assim, a estratégia para esse mercado e para quem quer investir nesse mercado é onde o quilowatt-hora tem um valor mais expressivo, tem um custo mais alto. Aqui em São Paulo, por exemplo, é um mercado promissor, porém é um mercado um pouco difícil. Por quê? Porque às vezes o preço do quilowatt aqui custa metade do que custa em Minas. Agora, quando você vai para o Rio, por exemplo, você já tem o Rio com 1,30.
Você já tem quase o dobro do que aqui, ou o triplo daqui em São Paulo, e 50% mais do que em Minas. Se você vai para o Nordeste, Norte e Nordeste, você tem uma capacidade de geração maior. E um preço do quilowatt é equilibrado, entendeu? Então, a conta ou a estratégia que você tem que fazer é sempre essa de quilowatt versus geração. Aonde o quilowatt está mais caro, vai. Aonde a geração está mais alta, vai. Isso tem Aonde não, oscilação? não. Assim, É meio a que... oscilação que tem é regulamentado pela ANEEL, mas é Aham. uma situação assim. Não fica, não é um... Não tem um negócio assim que é uma montanha russa, Sim. né? Então não tem Então você muito vai isso. lá, escolhe um lugar, faz um investimento, aquilo vai ficar sólido A ali. tendência é sempre crescer. Sim. Se o mercado de repente deu uma retraída, ele retrai na mesma proporção que ele cresce. Então, se ele cresceu 10%, ele retrai 10%. Só que dependendo do prazo que é isso, você já lucrou 20%, entendeu? De crescimento. Aí você só tem 10 vamos falar de retroação, né? De retroagir 10%. Então você faz meio que um equilíbrio desse E cenário. hoje, para eu instalar uma fazenda, ou enfim, algumas placas, é ter visada para o céu, pode ser em qualquer casa, prédio, local, ou existe alguma limitação? Existem algumas limitações e algumas coerências, né? Então, assim, a usina ela tem que estar virada para o norte, porque é onde você tem maior incidência solar. E você tem que fazer, assim, o sul, quando é sul, você tem perda de geração, ou seja, você tem menos incidência do sol. Então, virada para o norte. Se for no solo, você tem que ter um solo preparado para receber aquele material. Se for no telhado, você tem que ter ali todo um trabalho de estruturas, enfim, aí cada projeto tem a sua classificação. Tem regiões que a gente instala tracker, que é aquele sistema onde que ele vai mudando a posição, que aí vai acompanhando o solo, então você aumenta a tua capacidade de geração, mas também tem um custo um pouco mais expressivo, então é sempre uma busca do break-even. A gente vê, né, que o maior meio de aproveitamento disso são em telhados. O cara vai lá, aproveita principalmente no residencial. Esses parques, a gente comentou ali sobre a utilização de muitos hectares de terra, o cara acaba, até fez a continha da locação e tal, mas existem ideias, você falou desse do tracker que vai virando, mas existem ideias inovadoras nesse segmento para ter um melhor aproveitamento, essa questão da poluição visual, tem algo nesse sentido de inovação? Assim, ó, o mercado ele está inovando o tempo todo. Então, assim, antigamente não existia telhas fotovoltaicas, hoje já tem. Não existia placas flexíveis, hoje já tem. Então, se não me falha a memória, em Curitiba, naqueles pontos de ônibus, que eles são abaulados assim, em alguns foram instalados placas flexíveis para gerar energia ali para aquela região, entendeu? Sim. Então, como uma das propostas de inovação da prefeitura. Mas, assim, o mercado, só para você ter uma ideia, o mercado começou com placas com 250 watts, né, de potência, hoje você tem placas de 800 watts de potência. O que você faz com isso? Você aumenta um pouco o tamanho da placa, mas não significativamente pela potência que ela gera. Então, o que você faz? Você reduz o teu consumo de área útil, né, para a instalação. Então, o que você usava antes, 1000 placas aqui, você vai usar 700 placas, 600 placas aqui com esse volume, às vezes até um pouco menos. Então, tem muito dessas inovações. A questão de questões visuais, poluição visual, como na maioria, né, das casas, ou você aproveita telhado, e geralmente ela não aparece para quem está olhando de baixo, né, e nos prédios é sempre na cobertura, então creio eu que não tenha tanta essa particularidade. A poluição eu falei muito mais em cima das fazendas mesmo, né? Não, as fazendas em si, assim, são áreas mais isoladas, são áreas mais com menos movimentação. E é até bom que não tenha tanta movimentação para não ter poeira, para não sujar a placa, para você não ter muito custo de manutenção. Né? Tu já fez algum projeto de energia que as placas ficam se movimentando? Vou explicar o porquê da pergunta. Porque nós temos um cliente que ele faz transporte de cargas e ele fica muito tempo em cima de balsas que ele faz a parte norte lá de Manaus, do Amazonas.
Ele chega a ficar 7 dias dentro. 7, quando o mar tá alto, 11 dias dentro da balsa. E aí precisa alimentar, rastreador de caminhão, enfim. E veio a ideia de botar placas em cima de baús de veículos. E aí ficar alimentando a energia de equipamento de rastreamento. Você já tinha visto alguma coisa nesse sentido? Eu já vi, existe algumas transportadoras que têm esse produto, né? São placas em cima de caminhões, e até, não sei se vocês já se depararam com alguns viajantes solitários aí, que tem aquelas vans, Kombi e tudo mais, que até o próprio cara tem esse sistema, né? Com uma placa só. Mas tem sim algumas transportadoras que já têm essa característica, mas ainda é um mercado meio, vamos falar assim, que tem que romper ainda um pouco sobre isso, entendeu? Por quê? Porque é um mercado off-grid, né? Ou seja, não tem que ter a demanda de uma bateria, e não é qualquer bateria, né? Então, hoje, por essas questões da Lei 14.300, o mercado do off cresceu demais. O que é o mercado do off? É o projeto fotovoltaico que não é conectado à rede da concessionária, ele é conectado em algum sistema de geração, que é a bateria, gerador, enfim, qualquer coisa nesse sentido, que não conecta na rede. Eu particularmente não montei, mas eu já vi sistemas como esse e que dão certo. Entendi. Entendeu? Sistema em água, né? Sistema off-grid para pequenas casas, né? Para o agro, principalmente, que está mais afastado. Então, a gente tem... Vou falar assim, nesse mercado, assim, só não tem... Só tem dificuldade para quem quer, né? Para quem não quer, cara, o mercado está muito aberto. Uma pergunta que a gente sempre faz agora, voltando mais um pouco na parte de experiência, né? De vida. Se tu fosse listar alguns desafios quando você, ou como atua ainda como um funcionário, ou na época que trabalhou em grandes empresas, e agora com a sua própria empresa, quais os principais desafios que você listaria? Olha, eu acho que assim, um desafio que eu acho que foi muito marcante foi a saída para a Argentina, né? Porque eu era novo. Hablava espanhol? No mucho, pero falava um pouquinho de portunhol. Enrolava um pouco, mas assim, a gente se virava muito bem. E eu acho que essa experiência, esse desafio, ele também trouxe muito aprendizado e muita maturidade para assumir outros vários desafios, né? Então, assim, teve o desafio da abertura da empresa, que eu acho que esse daí foi um negócio, né? Esse é... E vamos. Cara, sei lá, acho que tem... Não vou dizer um desafio. Esse, na verdade, né, quando tu começa a falar, ele foi um símbolo de preparo ao longo da vida. Exato. Porque você não teria como assumir algo se você não tivesse preparo para executar aquilo. Com certeza. Eu acho que assim, se eu tivesse feito isso, porque eu já tive experiência de outras 2 empresas que não deram certo, mas por que não deram certo? Porque eu não me dediquei e porque eu não conhecia do negócio. E eu não procurei conhecer. Então, assim, eu só tinha a ideia, eu chamei investidores, só que aí as contas não fechavam, ou seja, o mecanismo não fechava. E aí acabou que não, né? Se as coisas não fecham, a gente tem a dificuldade. Mas eu acho que assim, não vou nem falar, eu vou somar desafio com aprendizado. Na época que eu resolvi assumir a função de líder de produção na Johnson, para isso tinha algumas consequências. Qual era a consequência? Eu estudava à noite. E eu estudava a 130 quilômetros da minha cidade. Eu sei disso. E para assumir o papel de liderança, eu tinha que acompanhar turno. E qual era o turno que encaixava nessa minha rotina? O turno da manhã. E o turno da manhã começava às 5 da manhã. E eu chegava todos os dias em casa, à meia-noite e meia, 1h da manhã. Sim. Então foram isso quando praticamente... a gente não ia pro bar do Luizinho, né? Ou parava no Serviçul, ou ia pro bar da Tia Vera e tudo mais, né? Então, assim, essa da Tia Vera foi um barato, porque, assim, era um bar que praticamente não existia, não tinha movimento. A gente tinha uma turma nossa que a gente começou a frequentar, a popularizar o negócio. A gente, tempo tá, a gente começa a conversar, nem percebe o tempo, né? Já estão com quase 1h40 de papo. Esse lance aí, às vezes o cara tava vindo de Varginha
ligava lá no bar do Luizinho, ó, encomendava X frango, frango caipira, era É, meia-noite, uma hora eu tava comendo frango caipira no bar tomando pinga. exatamente. Mas quando era isso, você acordava bem demais. É, Mas quando era acidente na rodovia e é, você tinha que ir trabalhar direto, rapaz, aí o negócio pegava. Então, assim, acho que desafio versus aprendizado era isso. Era em 2 anos praticamente estudar e trabalhar, dormir 3 horas por noite, nos finais de semana, no sábado, fazia inglês das 3 às 5 da tarde, o que sobrava às vezes dava uma namorada e no domingo ainda tinha que fazer trilha de moto, porque não podia faltar. sim. Então, assim, foram 2 anos, assim, intensos dessa rotina e que isso me trouxe muito aprendizado, me trouxe muita experiência, não só de vida, né, mas como profissional também, para entender que, cara, se não tiver esforço e dedicação, Você começa a ver que os teus limites são bem mais além, né? exatamente. Hoje em dia eu falo assim, cara, com 40 anos, talvez não daria conta de fazer, mas se for preciso, eu faço. Entendeu? Eu faço porque tem um pardal para cuidar, né? Tem toda uma estrutura familiar, Sim. aquela coisa toda, e eu acho que é isso que a gente trabalha, é esse legado que a gente tem que deixar, são esses exemplos que a gente tem que deixar. Então, a Helena, quando eu falo que eu fiz um projeto, eu comento com ela, por mais que tenha 7 anos de idade, mas ela fica feliz. Então, são essas questões, são essas experiências que a gente traz para a vida e também replica isso para, né, para quem está do nosso lado, né? Ou seja, os filhos, irmãos, sobrinhos e tudo mais. E de repente, se a gente conseguir agregar alguma coisa para esses novatos, né? Para essa juventude que está vindo aí, para entender que, cara, não é da noite para o dia, tenha paciência, tenha foco, determinação, seja humilde, né? Abaixa a cabeça, por mais que o cara às vezes ou tenha menos idade que você ou mais idade que você, ou tem mais experiência ou menos experiência, mas saiba ouvir, saiba falar, ou seja, contribui. Não acha que sabe de tudo, porque, cara, quem acha que sabe muito, tem uma frase que ela é muito, para mim, ela é muito clara, que é assim, a forma com que você se enxerga determina a forma com que como você age. Então, na minha cabeça é o seguinte, se eu quero um gestor parceiro, comprometido, que vai ali e que luta, né, ombro a ombro, cara, eu preciso ser. Eu preciso ser essa Sim. pessoa, eu preciso ser esse cara para que eu também, né? Ou seja, consigo para aquilo. Até a gente trazendo para o lado pessoal é o seguinte: fala assim, cara, não adianta eu cobrar carinho se eu não der carinho. Sim. Não adianta eu cobrar um eu te amo se eu não falar um eu te amo. E assim sucessivamente. Então, a gente faz sempre esse vai e vem da vida pessoal com a vida profissional, trazendo esse negócio, né? E aquela máxima: você não vai ser lembrado hoje pelas ideias que você teve, sim pelas ideias que você contribuiu. Então, Sim. cara, põe tudo isso vamos falar assim, em prática e deixa o negócio acontecer. Ô Diogo, ao longo dessa tua trajetória, né? Você citou alguns nomes. Quem foram os mentores, os caras que nortearam a maneira que você vive hoje profissionalmente, o cara que você se tornou? É assim, eu acho que o principal de todos eles é meu pai, né? Porque é o cara que me ensinou, é o cara que teve sempre ali do meu lado, é a presença, né, masculina, não menosprezando a importância da minha mãe, até nessa composição de cuidado, de atenção, de carinho, aquela coisa toda. Eu acho que irmãos também, eu me espelho muito neles, que eu acho que faz muito sentido ter eles como parceiro, como amigos, como companheiro. A tampa, né? Sempre a gente tem aquela tampa, né, na nossa vida. E eu acho que assim, e indo para o lado profissional, eu acho que mentores que eu tenho assim um carinho, um respeito muito muito importante, né? É o Arnaldo Cherubini, eu acho foi uma pessoa que realmente me ensinou muito. Marco Túlio, né? Me ensinou. Eu tenho uma questão ali com uma funcionária, né? Uma colaboradora minha me passou um dia que eu estava num feedback com ela assim, e eu, por ser muito acelerado e querer as coisas e querer fazer muitas vezes as coisas, ela falou assim, cara, te dar um toque, um feedback. Falou assim, cara, não espera das pessoas aquilo que você é. Ou porque você vai se frustrar, ou porque você vai
sei lá, não é frustrar outra pessoa, mas de repente você não vai motivar essa outra pessoa, né? Então, assim, é a Lidiane. Então, eu trago muito dessas pessoas, né? E aí tem infinitas outras pessoas, né? Teve o Daniel Bastos, que eu acho que é um cara, assim, que troco, ele não foi meu gestor direto, mas é uma pessoa que eu me espelho muito, é uma pessoa de uma inteligência ímpar e que traz muito conhecimento para mim sempre que eu estou ali no bate-papo com ele, numa conversa. E, cara, assim, para não ser, vamos falar assim, não ser injusto, né, com todas as pessoas que passaram por mim, eu acho que todos os meus gestores, né, seja para o bem ou para o mal, né, de alguma forma eles agregaram alguma coisa para mim, né, seja com uma experiência ruim que de repente eu não quero levar para frente, ou seja com uma experiência boa que, cara, eu tenho aquilo ali como exemplo e vou seguir repassando isso, não só para os meus, né, funcionários, mas também para os meus parceiros de trabalho aqui. Então, digamos aí que o João Tadini estava certo. O João Tadinho estava certo. Exatamente. Demitiu o cara certo, então. Né? Demitiu e assim, cara, e foi um aprendizado. E talvez, se ele não tivesse demitido, Sim. eu estaria lá até hoje, sei lá. Né? Isso ali, quando você começou a falar, não quis cortar, né? Mas são esses chutes que você toma que, de fato, né, a dor da demissão ali, talvez você não entenderia, mas o cara tinha uma visão futura sobre aquilo, né? E, de fato, quando você é gestor, imagino que em algum momento as suas ações você pensava semelhante à ação que ele teve, né? Exatamente. Porque não é... Quando você é líder, não é simplesmente fazer uma demissão. Você não consegue simplesmente ir lá e tirar algo de alguém. Não é assim. E você não pode agir com essa frieza. Sim. Porque você não sabe o outro lado, você não sabe o que tem por trás todo mundo vai ter o seu momento também. Exatamente. Então, assim, às vezes é aquele momento que não foi legal para a pessoa ou que ele não estava no melhor momento, mas eu acho que é por isso que vale muito o feedback, vale muito o one-on-one. Então, assim, eu acho que são ferramentas que hoje estão disponíveis para a gente, que a gente pode aproveitar elas de uma forma muito, muito clara, né? E assim, não só para demissão, mas também para contratação. Sim. Eu acho que para contratação, hoje em dia, né, por mais que a gente fala dos skills, né, quais são os seus skills, aquela coisa toda, eu acho que contratar caráter é muito mais importante do que contratar habilidade, porque a habilidade, cara, você treina. Sim. Você treina, você vai lá, você conquista, você incentiva e tudo mais. Agora, caráter, cara, é muito diferente. É muito difícil, assim. Então, e caráter, você sabe, em 5 minutos de conversa, você sabe com o cara. A não ser que o cara seja muito comercial e fala assim, deixar vocês dois conversando que vocês vão até... Nós sempre fizemos uma pergunta, né, uma menção, e ouvindo um pouco da tua história, eu acho que é muito enriquecedora, né, de muito conhecimento, bacana, trouxe bastante experiência para o canal, vai gerar bastante conteúdo para quem está assistindo. Mas qual o desejo que o Diogo tem que as pessoas pensem quando falar no nome dele? Ou seja, qual o legado? Gostaria de ser lembrado? Como você gostaria de ser lembrado? Não o Diogo da Van lá, né? Não, esse já foi. Esse já passou, já. Esse cresceu. O Diogo das meninas. Evoluiu. O Diogo das meninas. O Diogo das meninas. Mas esse evoluiu. Mas assim, eu acho que o legado, não só o legado, mas como é que eu gostaria que as pessoas me enxergassem, assim, cara, me liga para tirar a ideia, me liga para buscar um conselho, me liga para trocar uma informação, trocar algum conhecimento, enfim, mas entenda que essa ligação ela tem uma representatividade muito mais assim, cara, eu tenho um conforto em buscar em você talvez aquilo que eu não tenha, né, em mim, ou que mesmo que você não consiga responder aquela pergunta, que você vai tentar direcionar alguém ou vai buscar alguma solução para que aquela resposta seja dada de forma mais positiva possível. Então, ou seja, segurança, confiança, credibilidade e esse cara meio, sabe, meio do povo, assim, meio humildzão, assim, autêntico e, né, se precisar brigar, briga, se precisar chorar, chora, se precisar dar risada, dá risada. Então, assim, cara, meu pai até brinca, fala assim, cara, o mau humor tinha que doer. Tinha que doer. Porque acordar de mau humor ou acordar de bom humor dá o mesmo trabalho.
Então, por que não um bom Exatamente. humor? Entendeu? Então, Exatamente. é todo dia, cara. Acorda de bom humor, busco fazer sempre o meu melhor, e é isso. Se eu tiver como uma referência, né? Se as pessoas puderem me ter como essa referência de vou resolver, para mim já tá super satisfeito. Show de Eu bola. gostaria de agradecer, Diogo, pela rica experiência que tu nos trouxe aqui e vai compartilhar com esse mundo, como é que tu usa da internet? O É o eterno mundo da internet. eterno mundo da Cara, vai internet. ecoar pela eternidade. Exatamente, é isso que Ou eu... pelo menos enquanto existir internet, né? E ele Mas- sempre foi dessas. Sabe? Não, isso Sempre foi. nós contamos uma não. história. Mas enfim, gostaria de agradecer, eu achei muito bacana, não te conhecia, Legal. conhecemos história de vida, história de empresa, um mundo um mundo novo que é a energia que está habitando no nosso país, né? Sim. Então eu acho muito legal, gostaria de parabenizar e desejar sucesso na tua empresa, na tua Obrigado. carreira e na tua vida pessoal. Obrigado. Vai vender placa pro Tailândia. Sim. Diogão, eu também agradeço aí ter aceito o convite, né? A gente sabe que a gente fica lá em Itapema e a gente vem gravar aqui, a gente fica ansioso porque passa muito rápido. Né? A gente vem uma semana, faz as gravações da semana e estoca as conversas, né? Mas a gente fica sempre na ansiedade. Quem que não vão trazer? Quem que vai aceitar? E quem que tal? E não importa se você conhece ou não conhece. Importa que todo mundo tem uma história. Sim. Em algum momento ela vai cruzar com a vida de alguém, vai lembrar alguém que conviveu contigo. Oh, que legal, o Diogo fez diferença na minha vida e tal. Uhum. Se uma pessoa for lá e se motivar com isso, é o suficiente. Eu tenho uma das meninas que assiste lá, tá assistindo todos os episódios, trabalha comigo, começou a fazer logística agora. E aí, ó, baseado nessas coisas que eu vi, eu mudei de ideia. Então, significa que o que você fala, independente de quantas pessoas vão ver, vão assistir e no mínimo, vai ser tocado. Então, agradeço aí ter se deslocado até aqui, né? Como a gente sempre diz, não tem nenhum cachê além da água. Uma pizza. E, cara, desejo sucesso no teu negócio. Fico feliz de te ver bem, né? A gente voltou a se falar agora que, né? Isso foi em 2007, 2007, 2008 ali, o período. Depois, cada um segue um canto. Às vezes você vê um aqui, vê outro ali, mas não temos uma relação de amizade, mas é legal hoje eu ter essa oportunidade de voltar lá atrás e poder ir trazendo cada um e as pessoas que você conhecia e saber que tem como contribuir. Cara, muito obrigado. Eu que agradeço, assim, acho que até agradeço já pedindo desculpa, porque a gente já tentou marcar, né, esse bate-papo algumas vezes e acabou que a rotina também não nos deixa, né, às vezes. Mas agradeço demais poder contar um pouquinho aqui das minhas experiências, da minha história de vida, daquilo que eu construí e que acho que ainda vou construir e também deixar como legado. E espero que a gente possa realmente, é o que você falou, né, tocar em alguém ou, né, motivar algumas pessoas, buscar aí sempre um cenário positivo de tudo isso que a gente fala, porque eu acho que o trabalho que vocês fazem aqui é extremamente importante e eu espero que ele continue sempre dando bons frutos, né? E se for necessário a gente vem de novo aqui, fala mais de um tema diferente, né? Até porque eu sou um apaixonado por temas novos, por novos negócios, então, né, acho que tudo isso a gente pode, de repente, acrescentar. E é isso. Muito obrigado e espero que a gente se vê mais vezes aí, nem que se for para pelo menos tomar uma cerveja, né? E vamos fazer network, né? Exatamente. É isso aí. Então, agradecemos aí você que acompanhou até agora, né? Às vezes a galera vai adiantando a conversa, o cara vai pulando para ver se acha uma treta, se acha uma história cabeluda. Mas você que ficou até aqui, nosso muito obrigado e até o próximo episódio do Logística Fora na Caixa. Valeu!